Oi, pessoal. Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum do ICFJ, International Center for Journalists, ou Centro Internacional para Jornalistas, se você preferir em português, e também o Fórum da EJNet, o braço de conteúdo do ICFJ. A sessão de hoje vai falar sobre captação de recursos para veículos jornalísticos. É um tema relevante, que a gente costuma pensar, né, uma miríade de possibilidades, mas para deixar claro aqui o que a gente quer dizer com captação de recursos, tudo que não envolva a parte comercial, né, ou seja, não é venda de assinatura, não é venda de publicidade, mas sim captar recursos por meio de, por exemplo, filantropia, doações, editais públicos ou privados, programas de apoio, como o ICFJ já promoveu vários, e outros caminhos possíveis. Esse papel é uma função que às vezes a gente acaba dividindo, né? É repórter, editor e captador de recursos, porque muitas vezes redações são pequenas, não dá para a gente deixar uma única pessoa responsável para essa função. Mas é importante ter alguém que consiga direcionar uma atenção para isso. E esse é um assunto, né, ainda mais importante, digamos assim, é mais uma diante das várias camadas da crise do jornalismo, a mais recente, como vocês sabem, é o corte de verbas, ou melhor dizendo, o congelamento de verbas do USAID, dos Estados Unidos, que chegava em partes, claro, e direto ou indiretamente, a muitas iniciativas jornalísticas independentes. Também lembrando, né, de 5, 6 anos para cá, muitos de vocês já devem estar acompanhando essas peripécias do jornalismo independente atrás de recursos, viram que os recursos das Big Techs também foram secando. Então, se torna ainda mais importante a gente conseguir e saber como correr atrás e ter sucesso, né, nos nossos pleitos para captar recursos. Para tanto, a gente trouxe alguém que é especialista no assunto, que pode falar com propriedade, que vem de uma caminhada muito interessante aí no jornalismo independente, que é a Simone Cunha. Ela é diretora de desenvolvimento institucional da Enóis, onde lidera estratégias de captação de recursos e de comunicação. Já vou passar a bola para ela. E, primeiro, Simone, muito obrigada por disponibilizar uma hora do seu dia aqui nesta quarta-feira para falar com a gente e compartilhar seu conhecimento. Tudo bom com você? Oi, Daniel, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou bem contente de estar aqui e compartilhar e trocar, né? A ideia dessa sessão é muito trocar conhecimentos. E bom dia para todo mundo que está aqui também, né? Investindo uma hora do dia para a gente falar um pouco sobre esse caminho de captação, né? À luz disso tudo que o Daniel trouxe aí para contextualizar a conversa, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, enfim, o que eu aprendi na prática e focando nesse momento, né, o que é mais promissor, né, olhando para esse contexto aí de dificuldades do financiamento internacional e das big techs, principalmente, então, que agregam, né, mais camadas nessa já difícil jornada de captar recursos para o jornalismo, né? E fiquem à vontade para trazer perguntas via chat, né, para a gente interromper, então, para que vocês, né, compreendam, podem também trazer experiências, né, partindo, apesar do Daniel ter dito que eu sou especialista, tenho experiência no assunto, né, mas a gente tem, é um caminho de muita troca, né, a captação de recursos é uma área, um segmento em que é muito fundamental a gente trocar informação, conversar, para ir lendo contextos mesmo e se posicionando, né? Então, também, se vocês quiserem trazer experiências, além de fazer perguntas, sintam-se à vontade ao longo da apresentação aí, por favor. Isso, pessoal. Simone vai começar a compartilhar a tela dela, que ela tem uma apresentação para ajudar a guiar a conversa por aqui. O chat do webinar está aberto. Também tem o Q&A, se vocês quiserem algo, não compartilhar com todos, né? Podem mandar por aqui e eu vou fazendo o meio de campo entre a Simone e vocês. Como ela disse, além de perguntas, mandem comentários, experiências positivas, experiências negativas, os nãos também são os que mais trazem aprendizado para a gente. E eu, na medida do possível, vou interrompendo a Simone aqui. Legal. Vou colocar aqui, então, vou compartilhar com vocês a tela sobre o nosso assunto aí do dia, captação de recursos no jornalismo.
e trazendo só um pouquinho da minha experiência, assim, acho que vale notar, né, um pouco do que o Daniel trouxe aí no começo também, que eu sou jornalista, então venho de redação tradicional, estou há 10 anos na Enóis, e aí, a partir da minha chegada aqui na Enóis, é que eu começo essa trajetória de aprendizado mesmo na captação de recursos, né? Como o Daniel explicou aí no começo, né, o que é a captação de recursos, então olhar, né, para fontes de financiamento para o jornalismo, desde o começo da minha entrada na Enóis, né? Então eu fui aprendendo na prática, né? Acho que isso é importante de pontuar. Sei que muitos de vocês que estão aqui também nesse encontro são jornalistas, e é sobre, né, esse novo momento do jornalismo, que já não é tão novo assim, né? Muitos de nós já iniciaram a trajetória no jornalismo, já no jornalismo independente. Então, essa realidade de ter que captar recursos, entender como isso é feito, é uma realidade que a gente vive, né? A captação de recursos é uma profissão reconhecida, né? Tem eventos como o Congresso da ABCR, né? E essa instituição que reúne os captadores de recurso em geral, não só para o jornalismo, mas ainda há muito poucos captadores de recursos especializados em jornalismo, né? A gente não é um setor que atraia muitos captadores, e a gente também não costuma ter infraestrutura para já começar com uma área montada, né, com pessoas que vêm dessa formação. Então, o que aconteceu com a gente aqui na Enóis, o que acontece na realidade de muitas organizações, é que a gente vai aprendendo na prática, né? Então, é sobre essa prática. Hoje eu me considero, sim, uma captadora de recursos, né? Com esse aprendizado na prática e dou muitos congressos, feito muitos cursos, além de aprendendo aí no dia a dia, né? E eu estou trazendo a experiência que eu tenho vivido nos últimos 10 anos na Enóis, né, que é esse laboratório que tem 15 anos de atuação e é voltado para apoiar coletivos nascentes nas periferias de todo o Brasil, né? Então, a gente trabalha com iniciativas pequenas, né, de jornalismo comunitário, local e periférico, né, e vem investindo recursos nessas organizações. Então, ao mesmo tempo que eu falo sobre essa experiência na Enóis, também muito dessa troca, né, que eu espero que a gente também possa fazer aqui, da realidade que vocês vivem, das experiências que vocês tiveram, porque a gente precisa partilhar e se fortalecer nesse caminho, né? Então, um pouquinho do que a gente aprendeu, né, olhando para essa trajetória de captação. No começo da Enóis, de 2009 a 2014, a gente encontrava formas de captação muito ligadas a produtos para empresas, né, para corporações, fazendo publi editoriais, revistas corporativas, customizadas, e isso financiava a nossa escola de jornalismo, né? Então, só para deixar também aqui um pouco esse olhar para uma forma de captação que demanda uma equipe, né, um serviço focado, mas que também é uma possibilidade aí pensando, né, nos serviços que a própria equipe de comunicação pode oferecer. Não é o nosso foco aqui, mas vale mencionar. A partir de 2015, a gente começa, foi a minha entrada na Enóis, né, a gente começa a olhar para o nosso produto final do jornalismo como um produto cultural. E aí a gente inscreve em editais e leis de cultura, como a Lei Rouanet, o Prato Firmeza, né, que é um carro-chefe da Enóis, a gente faz desde antes de 2015, mas ele se consolida a partir desse recurso da Lei Rouanet. Então, é a primeira provocação que eu trago aqui, né? A gente não tem hoje no Brasil, né, tem muitas discussões em Brasília, com esse governo mais entradas, né, de financiamentos públicos para o jornalismo de uma forma geral, para o jornalismo local e periférico especificamente, via PL das fake news, né, que foi, enfim, paralisada essa discussão, mas hoje outros PLs também estão aí nessa mesma direção, mas o fato é que a gente não tem hoje um financiamento público direcionado ao jornalismo, né? Mas a gente tem leis, né, nos estados, nos municípios, né, muitos do país, além da lei nacional, que é a Lei Rouanet, de financiamento à cultura. Então, essa é uma possibilidade, né, enfim, concreta, estruturada, também de captação de recursos para o jornalismo, pensando o produto final como um produto cultural, né? Eu vou falar sobre isso em detalhes mais para frente. E a outra frente é a junção, né? O uso do jornalismo
como plataforma para influenciar o debate público, então ligado à agenda de financiadores. Aí a gente vai olhar mais para fundações, para institutos, muitas vezes até empresas, mesmo diretamente, que querem fazer discussões, né? Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, da Enóis com o Instituto Alana, em que a gente fez uma reportagem sobre consumo dos jovens, né? O Instituto Alana é focado no consumo infantil, mas queria também começar com essa agenda de olhar para o consumo a partir dos jovens. Então, financiou uma série de reportagens, uma investigação mesmo da Enóis para tratar desse tema, né? Então, é muito comum, né, a gente conseguir essa ligação com institutos e fundações de investigar temas, e aí não pautas, né? Então, para todas as frentes de captação do jornalismo, a questão primordial é a gente ter a independência, a linha editorial, né, e os processos jornalísticos guardados, né? E nesse caso, mais ainda porque a gente está falando de uma temática específica, né? Mas se a gente for pensar também nos editais, a gente vai ter esse direcionamento, né? Quando a gente busca editais, a gente está falando sobre um tema específico, uma agenda específica, às vezes um território específico, que o jornalismo vai olhar, apesar de não ter essa interferência direta nas pautas, né? Então, acho que é muito importante quando a gente pensa em captação, né? Que é diferente de quando a gente olha para anúncios, né? As interferências podem ser outras, né? Mas a gente de ter de forma objetiva e perceptível que a gente, quando faz esse tipo de captação, está, sim, vinculado a uma agenda, né? Uma agenda dos financiadores, que durante muito tempo, né, antes desse momento de maior dificuldade de captação via Big Techs e de recursos diretos dos Estados Unidos vindos do governo, né, tem uma agenda ali que está por trás. Então, a mesma questão acontece quando a gente está pensando nos editais e nos recursos diretos de doação e de apoio, né? Mas também são caminhos. E aí aqui eu trouxe um dado, né, de uma pesquisa da Enóis, que é o mapa de jornalismo local da região norte e centro-oeste, para a gente refletir um pouco, né, sobre essa busca de recursos, né, o financiamento do jornalismo ainda está muito centrado em anúncios, né? A gente, às vezes, olhando para organizações independentes, acha que isso é menos verdade, né, que a gente depende menos de anúncio, mas se a gente for olhar para jornalismo local e comunitário, ainda assim os anúncios são responsáveis, mesmo plataformas, né, Google, né, os anúncios digitais, são responsáveis por uma grande parte do recurso. Então, a gente está falando aqui sobre uma busca por diversificação mesmo, né, que acho que é uma palavra muito chave, assim, é uma orientação muito chave na captação de recursos em geral, né? A gente precisa, e nesses momentos de crise que a gente tem vivido nos últimos anos, isso fica mais evidente, né? Como é preciso ter uma diversificação para que, quando, né, alguma frente der errado, tiver mais difícil, tiver demorado, enfim, né, os ventos mudam, a gente ter outras estratégias que vão dando conta, né, de manter a organização de uma perenidade, né? Então, os anúncios são importantes, acho que é importante a gente dominar, né, e cada vez mais criar vínculos nos territórios, né, de atuação jornalísticos para que a gente tenha os anúncios, sim, mas a gente está falando sobre diversificar, de ir além, né, dos anúncios. E aí aqui um olhar importante, né, sobre essa diversificação. A gente fez um levantamento, assim, já faz bastante tempo, mas continua guiando a gente, assim, foi aí por 10 anos, assim, atrás, de formas possíveis de captar recursos para jornalismo, né, e para nortear um pouco o trabalho da Enóis, né, para que a gente não investisse em tudo que é possível, né, porque a gente tem poucos recursos, poucos braços, então decidir como captar é importante, escolher poucas frentes de ação, mas para que a gente tivesse um pouco esse panorama, né, possível de onde captar. Então, os primeiros lugares que a gente identificou são os editais públicos de cultura, né? Tem uma diferença, a gente tem as leis de incentivo, em que aí se submetem projetos e vai se captar recursos com empresas, né, com o dinheiro do imposto deduzido do que as empresas deveriam, mas a gente tem também os editais públicos de cultura, né? Mais recente exemplo do ano passado, teve um edital grande que foi a Lei Paulo Gustavo, né? Então já é um edital
delimitado, né? Tem produtos culturais, e no caso da Lei Paulo Gustavo, audiovisuais bem específicos, mas o recurso já vem junto com o edital. Então, essa é a diferença de uma lei de incentivo e de um edital, né? E os editais públicos de cultura são muito possíveis de serem usados como forma de captação para o jornalismo, né? Porque a gente está falando principalmente sobre documentários, né? Que são produtos jornalísticos, né? Por excelência, assim. Então, recomendo, né? O acompanhamento tanto nas cidades de vocês, né? Que muitos municípios têm editais de cultura, governos do estado também, mas os federais, né? Que a gente viu essa grande campanha e estruturação de editais públicos via Lei Paulo Gustavo, que foi nacional, com editais específicos para cada estado, né? Justamente para ter uma descentralização dos recursos, né? A outra forma, como eu já falei, é a Lei Rouanet, né? Mas além da Lei Rouanet, a gente tem leis de incentivo à cultura municipais, estaduais e federais. Isso implica, né, como eu coloquei aí, aprovar na lei e depois captar. Então, são 2 estágios, né? Ela é mais complexa de captar do que os editais públicos, mas também é mais perene, né? O edital você tem que esperar a abertura de um próximo edital, e aí tem uma concorrência grande, porque tem muitas, além do jornalismo, tem toda a área da cultura, do audiovisual, que vai tentar esses editais e muitas vezes tem uma equipe dedicada e mais experiente, né, em captar via editais públicos. As leis de incentivo, elas são abertas de forma perene, né, então, a Lei Rouanet, por exemplo, ela abre a captação no começo do ano, em fevereiro, e fecha em outubro, então você tem que aprovar o projeto nessa janela. E aí é um sistema mais complicado, né? Vou falar um pouquinho mais à frente no detalhe, que eu acho que é importante, que é uma oportunidade interessante da gente detalhar. Mas aí depois de aprovada, você tem que ter um outro braço de captação direta com as empresas, né? É um recurso público, mas ele tem que vir destinado da empresa, essa é a diferença, né? Além disso, tem a verba direta de empresas, então via projetos, né? Um pouco como eu mencionei aí no começo da Enós, essa verba que às vezes vem de marketing, às vezes vem de sustentabilidade, mas que a gente pode, enfim, construir relacionamento com as empresas e entender agendas em comum, né? Não agendas de negócio, né? Mas agendas sociais, em que faça sentido e que, de novo, não fira a integridade, né, do jornalismo e que esteja de acordo com empresas. Então, buscar, né? A Raia Drogasil, por exemplo, tem uma agenda muito voltada para a saúde em geral, né? Então, fazer coberturas de saúde. O Bradesco, né, os bancos em geral falam muito sobre financiarização, né, sobre cuidado com as contas, na educação financeira. Então, criar um relacionamento, entender como são as formas de investimento e as agendas, né, das empresas nos seus braços de marketing e sustentabilidade, também pode abrir portas na captação. Além disso, né, essa área mais de fundações, né, internacionais e nacionais, né, que, como a gente falou no começo, né, é um ambiente que está muito mexido, né, as estratégias estão todas sendo revistas, e isso, na verdade, é uma constante, né? Agora a gente está tendo, acho que, uma crise mais aguda, mas lidar com fundações é você esperar a agenda do planejamento estratégico e a definição de temas e formatos de investimento dos financiadores, né? Então, assim, é um processo que, diferente de captação de pessoa física, por exemplo, né, que você vai ali no varejo e demora mais para captar um montante, são montantes maiores que se consegue, mas é um processo que demanda, primeiro, a construção de relacionamento e essa espera mesmo e essa abertura de espaço nas agendas, né? Então, um relacionamento constante e que ele vai sendo modificado, né? Aqui a gente também vê um potencial maior para investimento institucional nas organizações, que são aqueles investimentos mais desejados, né? Que não são diretamente para o produto final jornalístico, mas sim para a estrutura da organização, né? Que é uma coisa que, quando a gente pensa em organizações de jornalismo independente, fica sempre no fim da fila e deveria estar no começo, né? Que é a própria estruturação, né? Então, tem uma área de RH, eu tenho a área de captação,
eu tenho um financeiro para cuidar das minhas contas, para saber gerir esse dinheiro, eu tenho uma equipe fixa, né, para além dos projetos que estão rodando, então o dinheiro institucional costuma vir dessas doações diretas, né? E aí, um olhar aqui eu trago principalmente Maria Cecília Souto Vidigal e ICS, né, que são financiadores nacionais, né? Maria Cecília com recursos da própria fundação e o ICS capta com outros financiadores e faz a redistribuição, né, que eles chamam de regrant. Mas para a gente ficar atento também a essa busca de relacionamentos, de abertura de relacionamentos com fundações nacionais, né? Certamente é um volume muito menor, e menor ainda se a gente olha para os recursos voltados para a mídia, para a democracia, né? O Brasil tem uma tradição muito frágil, né, de defender, de apoiar essas áreas, né? Mas tem uma necessidade mesmo, né, de que a gente, enquanto setor, né, no jornalismo, também converse com os financiadores, abra discussões sobre a importância de se financiar, né? Então, aqui esse 7 e 8 nessas doações aí de fundações é um segmento que a gente precisa olhar com atenção para não deixar minguar ainda mais, né? E, pelo contrário, fortalecer esse campo aqui internamente. Aí vamos para os editais, né, nacionais e internacionais, que aí são mais fechados, né, alguns exemplos aqui ligados a empresas, como a Cargill costuma fazer editais assim abertos, a Brasil Foundation, né, algumas fundações fazem editais diretos, né, mas ainda são minoria, né, a maior parte do financiamento de fundações são via relacionamento. Aí temos a captação de pessoa física, né, via IR é possível, né, então para aportar via Lei Rouanet, também recorrente, PIX, né, com as plataformas aí que são mais conhecidas. Financiamento via replicação de reportagens, né, com outros veículos, né, também é uma possibilidade, venda de produtos, e eu coloquei aqui por último as emendas parlamentares, né, que também é um assunto bem delicado, né, de se tratar, assim como a verba direta de empresas, né, ou talvez até mais, tem que ter um cuidado de não ser capturado por agendas, né, de entender de que forma se essas emendas podem apoiar a produção jornalística ou mesmo a disseminação de informação por meio de eventos, por meio de formações, né, assim como na lei de incentivo, a gente está falando um pouco sobre a desformatação, né, a disrupção do jornalismo mais tradicional. A gente está falando sobre reportagem, né, ou estamos falando sobre como é que a reportagem vai para o mundo, né, vai para um evento, vai para a rua, né, então explorar também as emendas nesse sentido, né, assim como as leis de incentivo também são possibilidades que eu deixo aqui em aberto para a gente refletir e discutir aqui ao longo da conversa. E aí, assim, diante de 14 formas de captar, por onde começar, como que a gente se organiza, né? Acho que queria trazer um pouco disso, né? Como escolher, diante disso tudo, o que faz mais sentido para a organização e nesse momento, nesse contexto, né? Se a gente está falando sobre uma equipe que tem disponibilidade ou facilidade mesmo de relação com organizações, né? Aí seja políticos para a gente pensar nas emendas, empresas para a gente pensar na captação direta ou mesmo na Lei Rouanet, elas, né, se tem essa característica na equipe de ter alguém mais de venda mesmo, mais de relacionamento, alguém bom de fazer isso, pode ser um primeiro caminho, né, de abrir canais de conversa mesmo. Então, assim, começar a mandar e-mail para tomar café, né, resgatar, às vezes pode ser uma fonte que esteja num lugar estratégico nessas áreas aí do marketing, da sustentabilidade, né? Então, começar a conversar como é o investimento de vocês. Faz sentido a gente pensar nessa série de reportagens jornalísticas e como é que eu dissemino isso numa determinada comunidade, uma determinada região? Então, assim, entender, né, nas empresas ou, no caso dos políticos, né, que tipo de interesse que há em comum entre a organização jornalística e essa empresa ou esse parlamentar pode ser um começo
principalmente se já tem alguém que tem mais facilidade nesse relacionamento, né? Então, eu recomendo começar esses cafés mesmo para entender o que está mais perto ligado a relacionamento. Se a organização está mais ligada na ponta mesmo, né? Então tem mais gente com entradas na comunidade, talvez optar por captação de pessoa física, né? Venda de produtos, ou esses editais e fundações, né? Focando no nacional, porque aí conseguir demonstrar esse relacionamento, as mudanças que acontecem no território a partir da informação veiculada, a própria integração mesmo do jornalismo com o dia a dia das pessoas acaba sendo mais valorizada, né? Então a gente vai nessa primeira recomendação aí do relacionamento, a gente está numa conversa mais macro, né? De pessoas em cargos de liderança de organizações, e nessa frente número 2, a gente está mais pensando no relacionamento mais micro, né, nos territórios, e no impacto que o jornalismo causa, né, e aí, a partir disso, conseguir demonstrar muito bem os impactos do jornalismo e vender isso para fundações, né, para editais ou anúncios mesmo mais abertos. E a terceira frente são os editais, né, que são opções mais fechadas mesmo, né, desde das leis de cultura, né, dos editais de cultura até os editais voltados ao jornalismo, mas que eles são mais fechados e mais democráticos, na verdade, né? Então, não precisa começar de um relacionamento, né, com alguém em posição-chave, nem ter uma capacidade muito grande nessa narrativa, nesse storytelling, né, nessa organização dos resultados finais, né? O edital, ele traz linhas gerais e comuns para as organizações e também vai dar uma concorrência mais comum, o que também faz com que a concorrência seja mais alta, né? Então, assim, recomendo distribuir um pouco as frentes de captação nessas 3 áreas, sabe? Ter alguém que às vezes é mais introspectivo e gosta da minúcia. Essa pessoa pode olhar editais, então fazer um primeiro mapeamento de que editais que tem e como que eles se relacionam com a missão da organização, com o foco da iniciativa jornalística, para daí vocês definirem, né? Então tá, vamos esse mês, esse semestre, vamos tentar esse edital aqui. E a pessoa vai tentar encontrar a ligação entre o edital e os projetos que vocês já têm pensados. Numa segunda frente, alguém mais voltado à quantificação dos resultados, a entender na ponta o que está acontecendo, como que o jornalismo de vocês está transformando realidades, para daí fazer esse vínculo com fundações, né, essas conversas de mais longo prazo aí que podem levar a recursos institucionais, né, de estrutura. E numa outra ponta, alguém que é mais ligado aos relacionamentos mesmo, né, do cafezinho, de entender um pouco a estratégia, né, das empresas, das organizações, que vai para essa frente de relacionamento, que também pode gerar, né, com o passar do tempo, recursos institucionais, mas também editais, chamamentos, às vezes cartas convite. Né? Então, minha recomendação é um pouco se dividir na equipe, né, para que não pese sobre ninguém, se não tiver uma área de captação, para diluir e diversificar essas frentes, né? Simone, Oi. fazer uma breve interrupção aqui. Primeiro, um comentário, achei muito interessante essa última sua fala, nessa de você também tem que se conhecer e conhecer a equipe que está com você, né? Para saber direcionar ali o jeito de cada um para cada uma dessas ações, dentro da estratégia como um todo. E queria trazer também aqui, primeiro tem um comentário da Ana, parabenizando pela iniciativa, ela é de Portugal, e trazer um comentário aqui, uma pergunta do Douglas, na verdade. Vou ler. Eu aprovei um curta de ficção na Lei Rouanet e nunca consegui captar a grana. Tentei diretamente, foi horrível, ninguém quer saber sobre o projeto, e tentei achar um captador. Não consegui ninguém que pudesse ajudar de fato. As pessoas que eu conheço não gostam da lei, a maioria nem mesmo tenta.
com toda razão, já que todo o poder está nas mãos do empresariado. Tem alguma forma menos tortuosa para alguém tirar o projeto do papel sem ter os contatos certos ou ser famoso? Olha, é exatamente o que nós vamos falar no próximo slide. Então, eu trouxe aqui esse detalhamento mesmo da Lei Rouanet, que acho que é importante a gente ir esmiuçando, e também, assim, queria até me colocar à disposição depois para conversas, né, no particular, né, a gente também trocar mais a fundo, se alguma coisa não ficar aqui, né, bem direta e objetiva, mas vou mostrar aqui, vou voltar para a apresentação, para mostrar aqui esse próximo edital, que era bem esse que a gente ia entrar. Então, veio a pergunta do Douglas na hora certa. Realmente, Douglas, assim, nem todo mundo consegue captar, né? O primeiro projeto que a gente aprovou na Lei Rouanet, que foi 2015, a gente comemorou muito a aprovação, porque a gente nunca tinha escrito, foi estudar a lei, e era muito complexa mesmo, né? Para quem já faz edital, ela é tipo um nível 2, 3, avançado, né? Porque você precisa ler as instruções normativas, né? Então, primeira coisa, conhecer a lei, né? A Lei Rouanet, todo novo governo, e às vezes mais de uma vez por governo, tem uma instrução normativa que regulamenta a estruturação e implementação da Lei Rouanet, e ela muda de governo para governo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre preparado, né? Mudou o governo, calma aí, vai vir uma instrução normativa nova, vamos ver o que vai mudar nessa Lei Rouanet. Então, assim, mesmo que você não vai escrever o projeto, né, que no seu caso você já escreveu, mas falando para todo mundo, voltando a algumas casas, mesmo que você não vai escrever, é importante ler, nem que coloca no notebook LM, aí a instrução normativa e a lei original, que é de 93, né, para entender o que é esse arcabouço aí da lei, o que essa lei quer impulsionar, né, que produtos culturais são esses, e como é que eu vou fazer a ligação entre jornalismo e um produto cultural, né, e qual é o valor que eu vou poder captar, qual que é o tempo que eu vou poder captar, de que forma que eu vou ter que enquadrar o meu produto para que ele se enquadre na lei, né? Que é uma coisa que quem escreve editais vai fazer esse match mesmo, né? Você lê o edital, olha o seu projeto e faz as duas coisas casarem, né? Então, acho que mesmo que você não vai escrever a lei, né? Que a sua organização não vai escrever a lei, eu recomendo muito conhecer a lei. Depois, o passo 2 é entender esse produto cultural, né? Então, o que do meu jornalismo vai virar um produto cultural? E aí eu vou ter que pensar mesmo isso. Vai ser um documentário? Vai ser um podcast? Agora faz 2 instruções normativas, já que podcast é um produto cultural aceito. Então, vai ser um podcast? Vai ser um festival? Para que a gente consiga transformar, né, transmutar essa informação jornalística apurada num projeto cultural. Eu sempre falo que eu acho que o benefício da gente trabalhar com essa lei de cultura é a gente explodir um pouco essas barreiras e essa formatação do jornalismo, né, que está aqui na tela do computador, né, que é uma coisa que é muito inacessível, né, para a maior parte da população. A gente está escrevendo, quando a gente escreve grandes textos, né, para uma quantidade muito pequena do Brasil, né? Então a gente pensar como é que eu faço essa informação, sei lá, virar um festival de música, né? É muito disruptivo e eu acho que é uma fronteira que o jornalismo precisa transpor, né? Senão a gente vai ficar falando, né? Tem gente que fala, jornalismo vai virar ópera daqui a pouco, porque pouca gente consome. Então acho que essa empurrada nas fronteiras. Outra coisa importante também é a acessibilidade, né? A lei obriga a gente a fazer produtos acessíveis a pessoas com deficiência. Então, pensar nessa camada, ter dinheiro, rubrica para essa camada também é algo que a lei traz. Então, acho que essas duas questões são as principais para que vocês, né, trouxe aqui de uma forma mais assim ampla, para que vocês entendam se a Lei Rouanet e os editais de cultura são viáveis para as organizações de vocês. E aí, entrando mais na questão que o Douglas traz, a gente daí, né, os agravantes, digamos assim, né, o que vai dificultando. Se você for escrever e captar sozinho, você vai ter que entender o SALIC, que é o sistema em que você submete a sua proposta, né, tem os campos lá de justificativo, objetivo, democratização de acesso, acessibilidade, então você vai respondendo mesmo como um edital, e ele é bem
complexo e completo. A fase 2 é estar preparado para as diligências, que vão ser, por isso que é fácil, digamos, aprovar o projeto, porque o Ministério depois devolve o seu projeto todo canetado, né, dizendo o que você tem que ajustar, porque você não está exatamente de acordo com a instrução normativa e com a lei. E isso, assim, da minha experiência, acontece todas as vezes. Assim, eu nunca vi um projeto de Lei Rouanet que não tenha diligência, né? Eu nunca consegui escrever um. Então, assim, acho que é bom porque a gente tem essa segunda chance. Não é igual um edital. Você submeteu, acertou, beleza, vai para a segunda fase. Não acertou, está desclassificado. Na Lei Rouanet, não. Você vai, você ajusta. Quando o projeto está completamente adequado, aí sim ele é avaliado e você vai para a captação. E aí entra essa questão que o Douglas falou. Assim, na nossa experiência, a gente não encontrou. Tem empresas que simplesmente não trabalham com a Lei Rouanet, e algumas delas estão dispostas a aprender e a trabalhar. E aí, muitas vezes, a gente mesmo tem que trazer uma agência, né, uma agência captadora para ajudar, para captar aquele cliente. E aí ajudar a empresa a entender como que ela direciona o recurso, né? Que tem uma questão burocrática de como que você direciona o recurso do imposto para a organização social via Lei Rouanet. Então, a gente já encontrou empresas que estavam nessa adaptação, nessa implementação da Lei Rouanet. Mas, de forma geral, a gente foi bater em portas de empresas que já usavam a Lei Rouanet. E aí, muito via agência. A gente tem alguns relacionamentos com empresas que daí depois a gente passa para essas agenciadoras, né? Que são agências de captação. Então, como que elas trabalham? Elas têm vários clientes, né? Então, meu cliente é o Atacadão, é o Carrefour, é a Drogasil. E eu pego vários projetos aprovados na Lei Rouanet no mercado, né? Como os da Enóis, e organizo para o meu cliente. Meu cliente quer falar nos territórios da região norte sobre saúde. Então, deixa eu ver aqui no meu portfólio de projetos sociais o que vai se encaixar com essa estratégia do meu cliente corporativo. E aí eu apresento os projetos sociais. E aí o cliente corporativo quer conhecer, quer mais alguma informação, e aí ele valida e aporta o recurso e financia alguns desses projetos. Então, a gente sempre trabalhou assim. A Thaís, que está aí, Seganfredo do Nonada, né, tem uma experiência diferente de ter um apoio desde a escrita do projeto. A gente aqui não é nós, não. A gente faz todo o processo, chega na hora de captar, que daí vem essa agência. Assim. Então, posso falar aqui alguns nomes de agências para vocês entrarem em contato. Incentive, Parlare, Sinergia, Simbiose, enfim, podemos depois trocar também e indicar mais algumas, mas para a gente sempre funciona dessa forma. Então, você tem o projeto inscrito na lei, ele está adequado, está pronto para captar. Aí eu vou colocar esse projeto na mão de uma agência que vai ser paga pela empresa para a qual ela trabalha, né, que vai aportar o recurso, e ela vai me ajudar a encontrar entre os clientes dela qual que faz sentido na estratégia deles para eles apoiarem. Nesse processo, né, outra coisa que eu coloquei aqui no slide, a gente precisa se preparar para ter cotas, para ter contrapartidas, né? Então, você pode colocar um banner ali com a logo, né, num evento que você faz com a logo da empresa, né? Isso é obrigatório por lei, tem uma régua de logos que o governo exige que tudo do projeto tenha. Mas você também geralmente é convidado a pensar em outras contrapartidas. Então, eu posso fazer um evento em que alguém da empresa está presente para que ele esteja junto, veja, ou uma formação para os funcionários dessa empresa, ou incluir um voluntariado corporativo na organização. Então, sei lá, às vezes alguém vai ajudar no administrativo, né, da sua organização de forma voluntária. Então, pensar sempre, as agências captadoras são boas interlocuções para conversar sobre essas contrapartidas. E o desenvolvimento de cotas, né? Então, qual que é o valor mínimo que eu posso captar para esse projeto ser feito? Né? Um projeto de 300 mil. Se eu captar 100, dá para eu fazer uma primeira fase? Ou dá para eu fazer uma entre 3 cidades que eu prometi? Né? Como é que eu posso adequar isso para vender, às vezes, por cotas? Né? Também é uma coisa importante. E aí, para finalizar,
essa questão da Lei Rouanet, a prestação de contas, assim, que eu acho que é uma coisa muito boa, né, que a lei tem também, assim, outra coisa além da acessibilidade, é uma prestação de contas muito transparente, muito difícil de ser feita, porque cada rubrica que está indicada ali tem que ser valores do mercado e depois tem que ser prestada conta, a gente sobe no Salic a nota exata do gasto que a gente fez. Então, assim, para o financeiro, né, para a parte administrativa das organizações é muito mais difícil, né, e é difícil se habituar a trabalhar na Lei Rouanet, mas para a gente, né, nós, por exemplo, isso virou nosso padrão de trabalho. Então, assim, mesmo quando o financiador não me pede nota por nota, o financeiro já funciona dessa forma, porque isso faz com que a gente tenha lastro, que a gente tenha transparência, né? Que nesse momento que a gente também, além da crise do financiamento do jornalismo, a gente está vendo também essa investigação, né, de uso de recurso público nas ONGs. É muito importante que a gente tenha e saiba fazer, saiba prestar contas de uma forma muito transparente, porque a gente está falando sobre o uso de recurso público e sobre um serviço social para a sociedade, no fim das contas, que é o jornalismo, né? Então, e muitas vezes o jornalismo peca, né? Tem dificuldade de ser transparente também nas contas. Então, acho que é muito importante a gente conseguir demonstrar, né, para o leitor, para a audiência, que o dinheiro vem dessa fonte e não tem ligação, não tem interferência na minha linha editorial, e ao mesmo tempo conseguir prestar conta de como é que a gente usou dinheiro, né? A gente não tem salários estratosféricos, não tem gastos com coisas que não têm a ver com o projeto, né? Tá tudo ali contabilizado e atestado. Acho que é outra coisa assim bem importante de Lei Rouanet, é isso. Só passando aqui rapidinho pelos comentários, a Thaís brincou, disse sim, mas os pareceristas da Rouanet estão dando dor de cabeça. O Christian disse criatividade para captar, é assim que fala. E a gente acabou de receber um interessante aqui do Carlos. Espera só um instante, pronto. Do Carlos dizendo, eu sou parecerista da Rouanet e fazendo um diálogo aqui com a Thaís, os projetos estão vindo muito mal escritos, com solicitação de orçamentos sem justificativas. Mais um comentário foi da, deixa eu ver aqui, Suami, justamente pela complexidade da lei, tenho tentado buscar fontes de fora, como Bullet Center, Get, por exemplo, são menos complexos. Nesse caso, para a minha área de atuação, contemplo algumas outras também. A gente tem uma pergunta aqui da Flávia, que é sobre como começar e construir os relacionamentos. Simone, a gente pode abordar ela agora ou pode deixar um pouquinho para frente? Acho que eu posso falar junto com esse próximo slide aqui, um pouco desses alicerces, né? Acho que é para a gente ir amarrando também, que estamos chegando mais no final. Pensar um pouco como é que a gente estrutura a captação, né? Falei um pouco da gente olhar para o que a gente já tem dentro e como a gente se divide, né? Na equipe, e aqui é de uma forma mais estruturada na organização, né? Então, assim, o ideal é que a gente tenha uma equipe dedicada para a captação. E não precisa ser dedicação exclusiva, né? Mas um pouco isso. Quem são as pessoas que vão ser responsáveis pela captação? Quais frentes de captação a gente, né, cada um vai se responsabilizar por, né? Então, um vai cuidar dos editais, o outro vai abrir relacionamentos, o outro vai tentar as emendas parlamentares, né? Então, se organizar e entender um pouco metas mesmo, né? Fazer um planejamento da captação, né? Como área e com pessoas dedicadas é importante. E o que a gente chama de prospecção, né? É sempre importante a gente ter essa busca constante de novos caminhos, novas fontes, tanto de fontes diferentes, né? Então, estou indo bem aqui nos editais, mas quero começar a trabalhar com Lei Rouanet. Então, porque as coisas podem, né, como a gente falou no começo, as coisas podem mudar. Às vezes a Lei Rouanet, como vocês estão relatando, né? Às vezes a Lei Rouanet trava, sei lá, agora está acontecendo muito de cair no artigo 26, que é um artigo ruim de captar, porque você não consegue deduzir todo o imposto. Então, daí quando começa a rolar um problema, rola com todo mundo. Aí às vezes para, você fica tipo 6 meses esperando alguma coisa acontecer. Assim como as fundações. Às vezes todo mundo vai para planejamento estratégico e você fica esperando.
Às vezes tem uma paradeira de edital. Então, ter frentes diferentes é importante por isso. Não está dando um, vai no outro, né? A gente não pode parar, porque senão as organizações param, né? Então, eu acho que essas 3 questões acho que é muito importante, são muito importantes, né? E uma coisa que está por trás, acho que depois eu respondo a pergunta da Flávia mais diretamente, mas uma outra coisa que está por trás, daí para entender um pouco o que captar, né? Acho que é importante a gente ter essa missão da organização, porque quando a gente vai abrindo frentes de captação, os financiadores vão dizendo para a gente o que eles querem, e a gente vai tentando se encaixar, fazer o que eles querem, encontrar o que a gente quer. E quanto mais a gente abre, mais a gente vai também abrindo o nosso leque do que a gente quer. E às vezes acontece muito com organizações independentes, a gente perder o que a gente era. Estou fazendo jornalismo, tudo bem, né? Ninguém vai mexer no meu processo produtivo, a minha linha editorial, a minha independência. Mas eu queria estar falando sobre saúde e, no fim das contas, estou falando sobre coisa financeira, né? Tipo, sobre educação financeira, né? Então, pô, não é assim, eu sei que o meu público está interessado nisso, mas eu não estou conseguindo chegar lá porque a minha captação está levando para outro lado. Então, acho que é importante ter essa missão institucional muito consciente, construída em conjunto, né? E formalizada mesmo, para a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Ter as funções dentro da organização definidas, assim como na área de captação, quem vai cuidar da equipe, quem vai cuidar do financeiro, né? Acho que é uma busca e que seja lá a forma de captação que a gente for encontrar e desenvolver, a gente vai ser questionado sobre como funciona a estrutura da organização, a não ser editais muito para organizações iniciantes, os editais para organizações um pouco mais estruturadas vão exigir e olhar de alguma forma, mesmo que tangencial, como que aquela organização está estruturada, né? Então, precisa ter alguém cuidando das contas, né, do financeiro, precisa ter alguém cuidando da equipe, pensando em formalização e as funções definidas, né? E outra coisa importante é escutar a equipe para entender quais são os desejos e necessidades para a gente colocar isso nos orçamentos que a gente vai captar, né? Então, aqui é uma coisa mais de fundo, mais estrutural que eu queria trazer. E aí, acho que para responder, né, estou finalizando aqui, vou até tirar a apresentação, para responder um pouco melhor a pergunta da Flávia, que sobre busca, sobre construção de relacionamento, né? É isto? Isso. Quem devemos Sim, procurar dentro dessas instituições e como começar a construir esse relacionamento? Só mandar um e-mail, vamos marcar um café, ir a eventos. tudo isso. A gente, assim, acho que o primeiro é um pouco igual a captação de pessoa física, né? Que a gente fala, a gente começa pela nossa primeira bolha, que são os nossos amigos, nosso pai, né, nossos pais, esse pessoal que vai doar. Os relacionamentos também começam um pouco por aí, né? Então, assim, quem é uma fonte que você tem, né, que está num cargo, numa empresa? Que relacionamento você tem com alguma fundação? Já te convidaram para algum evento? Então, você sabe de alguém lá dentro, você sabe mais ou menos como a estratégia funciona. Seriam as primeiras pessoas, né? As que tem até um funil que a gente fala na captação, que primeiro você tem que ver o alinhamento com a sua missão. Então, tá alinhado com a missão da organização? Tá. Eu tenho contato? Sim, eu vou começar por esse, né? Então, as primeiras pessoas as que você já tem o contato, só que daí você vai se tornar, você vai para um outro lugar de relacionamento. Talvez você fosse, né, tivesse um relacionamento como jornalista, agora você vai estar num relacionamento mais institucional como captadora, para também entender do lado de lá como são as estratégias, né, da organização em termos de financiamento. O passo 2 seria daí começar a procurar que empresas, instituições, fundações que têm ligação com a minha missão. Então, assim, cara, o que eles estão financiando tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. Eles precisam conhecer a gente, precisam saber o que a gente está fazendo, para daí, quem sabe, a gente abrir um relacionamento. Essas seriam quem você vai buscar o contato. E aí, sim, assim, muitas vezes a gente vai buscar contatos assim no atacado, sabe? A gente quer falar com empresas da área de alimentação, que a gente tem o Prato Firmeza. Então, vamos entrar no site lá e procurar. Bem trabalho assim, captação é um trabalho muito bom para jornalista, porque tem muita integração. Quando você vai num evento, você vai ver a pessoa descendo do palco, você já vai lá, preciso falar com essa pessoa, esse contato. Oi, tô aqui, ó, Prato Firmeza.
essa coisa da caruda mesmo, igual quando você quer a entrevista, né? Então é um pouco, só que é outra coisa que você quer com a pessoa. E você tem que ter as perguntas chaves para fazer, mas também as informações chaves a dar. Então, assim, aquela coisa do pitch, né? É um pouco assim, que dados importantes você vai trazer para conversar com essa pessoa rapidamente num e-mail, não dá para ser um e-mail quilométrico, tem que ser um e-mail tipo 2, 3 parágrafos, mas que você vai trazer um dado, uma coisa importante que você está fazendo e que tenha ligação com a estratégia dele. Então, igual no jornalismo, você vai estudar aquele financiador, tem pessoas que stalkeiam até pessoalmente o que a pessoa física faz ali, né? A pessoa gosta de patinar, então você vai falar um pouco sobre isso também. Eu já sou mais formal, assim. O que a estratégia da sua organização está fazendo, que eu estou curtindo, eu estou acompanhando, eu entendo que é importante, que é relevante, e que a Nós também agrega. Então, eu vou fazer um e-mail, uma conversa, se eu tiver num evento, trazendo essas duas coisas de uma forma rápida. E um pedido claro. Vamos marcar um café? Posso te apresentar um projeto? Tem uma oportunidade para a gente fazer uma coisa junto? Esse momento está muito, muito perigoso, a gente precisa se unir, então vamos pensar numa agenda comum, né? Meio um call to action aí das redes sociais, assim, né? Sim. Então, acho que de uma forma bem objetiva, buscar relacionamentos diretos e vale quem você conhece, quem você vai procurar conhecer, vai procurar um endereço na internet mesmo, ou, como você falou, Daniel, ir a eventos, às vezes já com uma agenda clara, assim, né? Vou nesse evento aqui porque eu sei que vai ter financiadores que me interessem. E aí eu vou conhecer essas pessoas, né? Eu acho que é muito isso, assim. Mas em termos de cargo, pensando no organograma, é alguém de RP, é alguém, sabe, se desse para especificar, ou é quem tiver mesmo? Marketing? Sim, marketing e sustentabilidade, se a gente for pensar em empresa, são as pessoas mais chave, Uhum. mas muitas vezes a gente entra por RP, por assessoria, né? Alguém que compra a ideia lá dentro, assim, né? Sim. E muitas vezes o relacionamento maior, claro, o ideal é que você caia, né, no gosto, né, de um diretor lá, alguém que já brilha os olhos e coloque você debaixo do braço. Mas às vezes não, às vezes você vai ficar mais, né, vai construir um relacionamento com um assistente, né, com alguém de gerência, e aí você vai cultivar esse relacionamento e ele vai ajudar você a vender. Mas é muito sobre encontrar pessoas que compreendam bem a missão, o projeto que você está vendendo, que consigam traduzir um pouco e te ajudem, né, com o passar do tempo, a usar os termos, a linguagem, e mesmo entender depois até na estratégia de negócio, né? Como é que esse projeto que é social, que está aqui ligado ao marketing, tem a ver com a estratégia de negócio das empresas. Nem sempre foi assim, mas nesse momento da sociedade, as empresas estão usando muitos braços sociais para ajudar a compor negócios. Sim. Então, entender o próprio negócio da organização e como que essa ponta aqui no território ajuda, adiciona uma camada, é muito importante, assim. E nas fundações, geralmente são os oficiais de programa mesmo, né, do país, que estão atuando no país, e das agendas, né, programáticas que têm a ver com os projetos que você está vendendo. Uhum. Gente, a gente tem tempo para mais uma pergunta, além da que eu vou fazer agora. Você falou uma coisa interessante, Simone, da parte do funil, né? E também você comentou que você foi muito mais na prática. Mas você chegou a fazer algum curso, seja por aquela, você falou uma A associação BCR, ABCR, você chegou a fazer algum tipo de curso? Como foi a sua experiência além da prática, né? Como é que você foi atrás de se desenvolver na captação de recursos? sim, eu comecei fazendo um curso sobre captação na Lei Rouanet, então, para entender a lei, e aí tinha um professor que ia acompanhando, então meu primeiro projeto foi escrito com ele quase como um mentor, assim, foi o primeiro curso que eu fiz. Depois, nos congressos da ABCR, né, são várias mesas de workshops mesmo, então tem atualização. Também fiz curso de captação de recurso de pessoa física, pelo Filantropia, que é outra
instituição voltada para captação de recursos. E depois cursos mais de gestão, assim, menos captação direta. Entendi. Pessoal, se não temos mais comentários, perguntas aqui, fiquem à vontade, último minutinho. Lembrando, né, o webinar aqui foi gravado, está sendo gravado. Depois a gente vai disponibilizá-lo no YouTube. Se você chegou depois, quer encaminhar para um amigo, amiga que pode ser relevante, pode ser interessante esse conteúdo, faça-o, por favor. O vídeo estará no canal da EJNet no YouTube. Só colocar EJNet que ele vai estar lá por lá. Simone, seu e-mail é simone, @, pediram aqui, a Débora pediu o seu e-mail, seu contato, se você puder. Sim, vou colocar aqui no chat, mas é Tá. simone@enois.org. Perfeito. Robert, vou te mandar o link em um segundo. E também teremos no site do JNet, né, o recap. Você mandou só para nós, Simone. O destinatário da mensagem aqui, coloca para todos, que aí vai para geral. Todos aqui. Vamos ver. Foi, né? simone@enois.org. Agora foi. E aqui compartilho com vocês o canal no YouTube e o site do JNet. Fiquem de olho lá, que a gente vai compartilhar o vídeo e também para outras sessões, caso vocês julguem interessantes, a gente pode mandar para vocês o convite. Tá certo? Simone, algum comentário final? Uma mensagem final, antes de nos despedirmos? Gente, acho que é isso aí. Obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas, enfim, pela participação. E fico à disposição também para a gente trocar, né? Também tenho certeza que vocês têm muitas experiências para compartilhar, né? De coisas bem-sucedidas e mal-sucedidas, mas a gente precisa trocar sobre isso, até caminhos para não ir, né? Captação é sobre isso, assim, então foi muito legal estar aqui e desejo sorte nas captações aí, longevidade, perenidade nos projetos de jornalismo de vocês. Simone, muito obrigado pela sua participação, foi interessantíssimo, nossa quase uma hora aqui de conversa. Obrigado a todos que estiveram conosco, Débora, Simone, Luiz, Dimas, Suami e muito mais gente que ficou aqui curtindo com a gente e aprendendo principalmente. Gente, um abraço, boa quarta e até mais. Obrigado, Simone. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.